O repórter MT recebe aqui em seu estúdio a deputada de primeiro mandato, Janaína Riva, ainda no PSD. A deputada vem aqui trazer as novidades de seu mandato parlamentar, do seu primeiro ano de mandato, e essa é a primeira pergunta que lhe faço, deputada. Primeiramente, bem-vinda novamente ao repórter MT, por uma deputada de primeiro mandato que tinha aí como hábito acompanhar o seu pai na vida política dele, agora experimentando em loco, de fato, como que está sendo e como foi o primeiro ano na Assembleia Legislativa. Bom, primeiro, obrigada, Paulo, pela oportunidade mais uma vez. É um prazer estar aqui no Repórter MT. Agora com o estúdio, eu ainda não tinha conhecido o estúdio novo, ficou ótimo. Obrigado. Ótimo. E é lógico que é totalmente diferente hoje eu trabalhar dentro da Assembleia com a ausência do meu pai, né? E é muito diferente também uma gestão com a outra quando você se compara. Meu pai sempre foi um deputado situacionista, então as condições de trabalho eram muito diferentes e os tempos também eram muito diferentes, né? Eu falava agora há pouco com você em off das dificuldades que eu tenho tido lá dentro da Assembleia Legislativa e quanto eu gostaria de estar contribuindo mais com o meu trabalho parlamentar, com a minha atuação parlamentar, com a gestão do governador Pedro Taques. Acredito que não só eu, mas outros deputados também gostariam de estar participando mais. A Assembleia já foi mais participativa na construção dos governos do Estado, dos mandatos que passaram por aí, das outras gestões, das gestões anteriores. Hoje a Assembleia tem uma certa dificuldade, né? Um governo mais centralizador, né? O governador, ele gosta de tomar as suas decisões mais isolado, então é mais difícil essa atuação parlamentar por causa disso, né? Eu acho que o deputado hoje está se limitando a destinar emendas que na verdade não é o papel do deputado estadual, né? O deputado estadual não é ordenador de despesa, esse não é o nosso papel. É lógico que é importante para a gente as emendas parlamentares e muito, porque você consegue uma independência do com poder elas executivo. uma resposta mais imediata no interior. Exatamente, né? o que você Sua consegue base fazer eleitoral. pela sua base eleitoral, né? Então, por exemplo, os municípios onde você teve uma votação mais expressiva, você consegue responder de uma forma mais ágil, né? Sem que tenha que o governo ter esse olhar para o município, mas aí o deputado consegue fazer isso de uma forma isolada. Mas essa discussão de Mato Grosso, de gestão, de eficácia de gestão, que eu acho que era realmente importante dentro da Assembleia. Eu vim falando nas últimas sessões sobre, por exemplo, a Lei de Eficiência Pública, que é uma coisa que seria um legado que o governador Pedro Taques poderia deixar para Mato Grosso, que é o enxugamento da máquina pública, e nós conseguimos... Era a defesa do seu pai, inclusive. Exatamente, foi um projeto que ele criou no fim do mandato, então não conseguiu fazer ele tramitar enquanto deputado, então quando ele sai, o projeto é arquivado. Né? O deputado Wilson Santos se somou nessa luta aí. Isso, o deputado Wilson Santos é coautor do projeto, e o projeto já está sendo estudado pelo Tribunal de Contas e pela SAD, né? E eu venho fazendo acompanhamento e eu tenho falado nas sessões. Esse sim seria um legado do governo de transformação. Você imagina você deixar normas de gestão, isso seria a mesma coisa do que um próximo governador, ele teria que dar continuidade a um trabalho. Disciplinaria, né? Exatamente. Tornaria uniforme. Uniforme, seria disciplinado, e aí, como você disse agora há pouco, nós não teríamos esses rompimentos de gestões que demoram, às vezes, 1 ano para o governo retomar os seus trabalhos. Perde muito tempo. E perde tempo, e dificulta tudo. Nós temos hoje muita gente, muitos profissionais efetivos do nosso Estado, servidores, que estão ocupando cargos administrativos. Então, quer dizer... O professor, por exemplo, o professor que ele ocupa cargo administrativo, ele esvazia a sala de aula, falta professor para dar aula. O policial que ocupa cargo administrativo, ele deixa de ir para a rua combater o crime. Então nós temos muito disso em Mato Grosso. Nós estamos num estado muito acomodado para viver esse momento de crise, né? Nós estamos no comodismo, a gente vê que as coisas não estão mudando. Nós precisamos desse choque de gestão. Nós precisamos que venha alguém e fale, não, pera lá, cadê os paradigmas? Será que nós perdemos os paradigmas? Nós estamos em um estado com extrema dificuldade, nós estamos com um país com extrema dificuldade financeira e parece que nós ainda não acordamos para isso. Nós precisamos economizar isso como um todo. A senhora acha que, de fato, como alegam alguns deputados, a Assembleia está meio que refém do Executivo no que diz respeito à tramitação de propostas, se legitima muito lá no âmbito da Assembleia as ações do governo do Estado? Sim, com certeza. A senhora não se soma, obviamente, a senhora de oposição não se soma a esse grupo enorme de 20 deputados, se não me engano, que são da base aliada. E quando a senhora fala, teria que quebrar paradigma, a gente
além da questão da eficiência pública, teria que, por exemplo, dar que tipo de resposta de imediato o governo Pedro Taques? É um enxugamento da máquina. Acho que se faz mais do que é necessário. Reduzir a máquina. Essa questão dos impostos, por exemplo, os fundos que nós temos em Mato Grosso, nós temos um estudo que foi feito ainda na época do governador Silval, feito pelo Tribunal de Contas. Se eu não me engano, salvo engano, o deputado Zé Domingos, que conduziu também esse estudo junto ao Tribunal de Contas, nós temos em Mato Grosso mais de 70 fundos. 70. Um deles, inclusive, que poderiam ser reduzidos a 4. A gente esteve aqui na semana que passou, recentemente aqui, no seu lugar aí, esteve aqui um secretário de Estado das Setas, Valdinei. Eu perguntei para ele sobre o Fundo da Pobreza. O Fundo da Pobreza, a senhora não era deputada ainda, foi aprovado pela Assembleia Legislativa há uns 4 anos, um projeto do governo do Estado. E a pergunta que se faz hoje é onde está o dinheiro dos fundos. E o Valdinei, secretário, disse que confirmou que o dinheiro continua, que o dinheiro arrecadado continua servindo para pagar folha de pagamento, inclusive nessa gestão. Folha de servidores. Sim, alguns fundos. Não era o caso de Assembleia dar uma movimentada nisso, tentar propor mudança nisso? Mas é exatamente isso. É exatamente essa discussão, por exemplo, que levantou o deputado Zé Carlos do Pátio e que até deu origem depois à CPI que acabou sendo dos incentivos fiscais, mas também com esse propósito de fazer um estudo dos fundos. Para onde estão indo esses recursos dos fundos? Se são mais de 70 fundos, e eu acredito que estejam funcionando, são cerca de 50 fundos que o Estado possui, eu acho um absurdo um fundo, por exemplo, como o FETAB, servir 30% para pagamento de folha de servidor do governo do Estado. Será que o governo precisa dessa máquina tão grande? A gente vê tanto servidor aí, muitas vezes, que não tem o que fazer dentro do governo do Estado. Muito cômodo também para o governo contar com o FETAB, não é? Abrir mão disso para ele seria difícil. A pessoa que paga o FETAB, ela está pagando para ela ter uma estrada melhor, para ela ter uma infraestrutura melhor. Ela não sabe que ela está pagando para manter servidor para o governo do Estado. Então, quer dizer, esse enxugamento seria muito corajoso da parte do governo. Essa mudança de paradigma. Exatamente. Né? E assim, quando eu digo que não é só quebrar os paradigmas, mas é que nós perdemos também os paradigmas. O Estado perdeu, assim, o eixo, o rumo que ele deve tomar. Muitas vezes eu vejo que nós estamos perdidos. Não, no governo Silval já estava perdido já, né? Não, já. Nós temos que admitir o seguinte, principalmente no final da gestão, a questão das obras da Copa, a ingerência, a falta de gestão, a falta de comando. E é isso exatamente que eu vejo hoje que nós temos enfrentado dificuldade por falta de grandes líderes. Entendeu? E um grande líder não se faz fácil assim, não se faz tão rapidamente. Isso eu também entendo. Mas hoje na Assembleia, nossa dificuldade é essa. Nós, deputados, não temos alguém para impor a força do Legislativo hoje. Que tenha essa força, esse poder. Nós temos, é lógico, o nosso presidente Guilherme Maluf, que é uma pessoa que tem feito também um bom trabalho, tem conseguido fazer uma boa gestão na Assembleia, mas é do mesmo partido que o governador. E é lógico que tem suas bandeiras, tem suas defesas, mas como a questão das ambulâncias? Até hoje não saiu do papel. É uma vergonha para a Assembleia Legislativa. Nós devolvemos 20 milhões. A senhora é cobrada lá em Juara, nos municípios do interior, sobre não isso? Não só em Juara, né? Eu sou cobrada no estado inteiro. E todos os prefeitos que vão à Assembleia têm cobrado os seus deputados também. Uhum. Porque eram 141 ambulâncias, que iriam uma para cada município do estado. Né? E nós que somos, principalmente os deputados que são do interior, sabem a importância de uma ambulância. Hoje uma ambulância dificilmente ela dura mais de 1 ano no interior, por causa da dificuldade das estradas, e a ambulância geralmente ela é usada para ir no distrito, para ir na zona rural. Dificilmente ela anda dentro só da cidade, né? Ela vai andar mais mesmo para a periferia. E aí que vem a dificuldade, a ambulância não consegue se manter. Nós fizemos uma propaganda linda da Assembleia, começo do ano, da devolução do dinheiro. Tudo bonito, tudo... Nós já estamos em dezembro, e esse recurso não chegou nos municípios. Porque o governo do estado não conseguiu licitar. Dificuldade em fazer uma licitação. E é uma responsabilidade do governo do estado. É uma responsabilidade do governo do estado. Nada a ver com a Assembleia. Quem faz é o governo. Nós só devolvemos o dinheiro ao governo com essa contrapartida de que o governo adquiria as ambulâncias para os municípios. Mas isso aí, por exemplo, a Assembleia virou uma vergonha. Entendeu? E você acha que, só para emendar o que você dizia há pouco, você acha que o Guilherme Maluf, por ser do PSDB, agora, mesmo partido do governador, está limitado em termos de cobrar isso? Quer dizer, ele vai até certo ponto, para espanar, eu teria que brigar, e para não brigar ele não... Na minha opinião, não é nem a questão partidária do Guilherme, dele ser do mesmo partido que o governador Pedro Taques, mas a questão dele ser de base do governador. Como eu disse agora há pouco, o governador Pedro Taques ele tem postura muito diferente dos governadores que passaram até aí.
Até o Blairo Maggi, ex-governador Blairo Maggi, quando assumiu a sua gestão, ele ainda tentou, por 6 meses, ter uma postura mais dura, né, uma postura mais isolada, mas não conseguiu manter isso, porque na época, então, até meu pai era presidente da Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa também mostrou sua força em contrapartida com relação ao governo. Tinha a maioria dos deputados, os deputados eram unidos, então quer dizer, não é questão de ser situação ou oposição, mas de ter uma união dentro do parlamento, que hoje, infelizmente, nós não temos. Tem que ser realista. Hoje isso não existe. Hoje cada um está ali para cuidar dos seus problemas e da sua relação governo com municípios. Então, quando você tem esse isolamento até dos parlamentares, aí você começa a criar obstáculos e, infelizmente, a Assembleia começa a perder. Então, nós já começamos a perder nessa questão das ambulâncias, nós perdemos com esses atrasos dos repasses, que é inconstitucional, nós perdemos, por exemplo, na mudança que o governador Pedro Taques fez para o ano que vem da projeção de orçamento. A Assembleia, por exemplo, foi diminuída ao extremo. Foi até uma discussão... 3%, parece? Uma discussão que nós abrimos dentro da Assembleia, que era a seguinte: não é que eu quero mais dinheiro para a Assembleia. Eu quero que a Assembleia seja tratada assim como os demais poderes e órgãos. Então, quer dizer, não justifica você fazer um aumento tão grande com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, e você menosprezar uma força que é a Assembleia Legislativa, que é o único desses que é escolhido pelo povo. Quer dizer, quem está ali na Assembleia foi votado para estar ali. A população escolheu, diferente do Tribunal de Justiça, diferente do Ministério Público. Tenho o maior respeito por eles. Mas qual era a minha opinião? Vamos aumentar 3% da Assembleia? Vamos aumentar 3% só dos outros. Ou vamos não aumentar de nenhum, que foi uma proposta até que o deputado Emanuel Pinheiro fez, de nenhum poder e nenhum órgão, e vamos colocar o dinheiro todo na saúde. Por que nós temos que criar superpoderes? Eu acho que menosprezou a força do parlamento. E está por chegar na Assembleia, inclusive agora, nessa reta final, nesse pacote aí que o governador está enviando para a Assembleia, não é? A questão do FETAB, uma nova roupagem para ele. Eu conversei já com prefeitos do interior que estão dando graças a Deus que houve esse 50%, esse dinheiro que está chegando nas prefeituras tem sido de grande utilidade. O que a senhora defende, qual é a sua avaliação, você acha que isso deve mudar? E em relação a essa proposta nova do governador para o FETAB? Bom, primeiro assim, ainda não tem conhecimento de qual a proposta do governador. No início até o governador chamou a Assembleia para participar da discussão, mas a Assembleia constatou e isso é inconstitucional. A Assembleia não pode participar de debates ou até mesmo de planos de governo dentro de um governo do Estado. Isso não pode. A Assembleia perde a sua autonomia se fizer isso e acaba se tornando até suspeita depois para vir a discutir esse tema. Então, da mesma forma, não participou a MM, que inclusive me enviou um ofício solicitando que os prefeitos sejam ouvidos. Seria legítimo que participasse, inclusive, né? Claro, que eles sejam ouvidos acerca desse recurso. E eu vou ser bem clara, Paulo, para que as pessoas entendam o que acontece hoje com esse recurso do FETAB. O governo é extremamente burocrático. Extremamente burocrático. Então, tudo para o governo do estado é mais caro. Para fazer um asfalto é mais caro, para você conseguir arrumar uma estrada é mais caro, tudo é mais longe, tem que ter uma licitação muito maior, as empresas são de fora. A dificuldade é muito maior do que quando o dinheiro está com o prefeito e o prefeito consegue barganhar no município dele, ele consegue fazer uma concorrência de preço, ele consegue fazer de uma obra que para o estado custaria 200 mil reais, ele faz com 50 mil. Então, quer dizer, é uma coisa muito simples. Por que mudou tanto as estradas no interior? Por que tem prefeito que não tinha condição nem de participar de uma reeleição, que estava assim com um descrédito da população, que hoje se reergueu com esse recurso do FETAB? Mostrando serviço. Mostrando serviço. O que acontecia era que as prefeituras não tinham recurso. O dinheiro não chegava lá. Se esse dinheiro está no governo do estado, ele vai sendo usado para servidor, ele vai sendo usado para tantas coisas que a hora que ele chega realmente na atividade fim, que é arrumar a estrada, ele não consegue. Agora, se ele está no prefeito, o que acontece? Principalmente no interior, em Cuiabá não é muito comum, mas no interior do estado você sabe como que é. A pessoa bate na porta da casa do prefeito. Se ela não acha na prefeitura, ela vai atrás da mulher do prefeito na igreja, ela vai atrás da mãe do prefeito na casa dela. Então, quer dizer, tem essa ligação que é muito mais próxima. Então, você consegue fazer com que você seja ouvido, que a população seja ouvida e que o prefeito atenda à expectativa da sua população. Então, o FETAB tem feito milagres no interior. Esses dias o deputado Valtenir Pereira... Tem gente fogos porque recebe 300, 200 mil reais. Esses dias o deputado Valtenir Pereira me enviou um vídeo
das estradas antes e depois do FETAB. Por quê? Aquele prefeito ele já sabe onde é que a estrada, onde que a ponte vai rodar. Conhece, né? Onde que a ponte vai Até rodar. nome pros buracos. Onde que o caminhão vai atolar. Então, se o dinheiro está lá com ele, ele já faz essa preparação para a época da chuva. Mas imediato. E isso. Esses dias eu estive na Sinfra e eu pude conversar com o secretário Marcelo. Estava o secretário e estavam também o prefeito Tarcísio, alguns outros prefeitos do interior do estado, que é de Brasnorte, tá, o prefeito de Juína, o prefeito Hermes. E nós estávamos falando justamente sobre isso. Às vezes sai a empreiteira daqui da capital e ela chega lá para ela cobrir buraco no interior, ela não sabe nem por onde começar. E os prefeitos já têm essa praticidade. Não, a gente pega cascalho ali da fazenda de a gente vai jogar o cascalho, depois nós vamos deixar faltando tantos centímetros para colocar lama asfáltica, porque senão vai gastar muita lama. Então, quer dizer, eles já têm essa economia, eles sabem como fazer muito melhor. Então, eu não tenho dúvida de que o FETAB é muito mais viável quando fica para os municípios. A proposta do governador, eu inclusive tenho defendido na Assembleia, que nós voltemos a trabalhar no início de janeiro, até porque essa questão do FETAB, ela é urgente. Tem as águas chegando aí. Exatamente, ela tem que ser resolvida da forma mais rápida possível e para que se faça justamente essa discussão dessa questão de atividade fim e da economia de recursos para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Se esse dinheiro continuasse no Estado como estava antes, ele ia continuar para o uso da máquina do governo do Estado e, infelizmente, ninguém ia ver, não ia né? atender Ia diluir, a expectativa. não ia ninguém ver. Exatamente, acaba que você não vê a diferença que esse recurso faz. Hoje não, hoje você passa no município, você vê a placa, isso aqui é com recurso do FETAB. Você sabe que você está pagando e que você está tendo um resultado por isso, né? Positivo, que antes não tinha. Janaína Riva, deputada estadual pelo PSD, falando conosco aqui no Repórter MT.